apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais ou faças outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Como nós podemos glorificar a Deus nos nossos dias? Hoje eu quero pregar um sermão um pouco diferente do normal, não porque não esteja fluindo da palavra de Deus, mas é que há algumas coisas que nós simplesmente às vezes deixamos de fora daquilo que deve ser diariamente parte da nossa adoração a Deus. E é muito fácil nós tomarmos fugas. Nós estamos cercados de tecnologia. Numa noite como essa aqui, num culto como esse, a quantidade de tecnologia envolvida é enorme, não é? Nós podemos ou não acostumar com ela, mas o fato é que a quantidade de tecnologia envolvida é enorme para nós aqui, para pessoas que estão distantes, não é? E podem estar juntos de alguma forma. E as pessoas têm uma ideia de que há uma espiritualidade que ela é ligada a um saudosismo, a nós irmos para trás, mas o saudosismo nunca é bíblico. A Bíblia nunca fala de a gente andar para trás. A Bíblia nunca fala de que andar para trás seria uma volta ou um avanço para aquilo que Deus quer para nós. Nós devemos voltar para trás quando nós nos afastamos da verdade de Deus. Voltar para a verdade, mas nunca voltar para tempo algum. Não é? Eu costumo dizer que eu amo os puritanos, não é? Eu amo os reformadores, eu gasto muito tempo lendo o que Deus fez através desses gigantes, mas certamente Deus não me chamou para glorificar a Deus sendo um puritano, não é? Os puritanos viveram no século XVI e no século XVII, e já alguns já não seriam, quase não poderiam ser vistos mais como puritanos, não é? Já é bem tardio, já é bem, a gente pode dizer lá nas bordas finais, como Jonathan Edwards, que nasceu em 1703 e morreu em 1758, porque aquele grande período já tinha ido, não é? Dos puritanos. Você tem puritanos que deram um testemunho incrível, tanto de vida quanto de como Deus os usou proclamando a palavra, como John Bradford, que nasceu em 1510. Essa é a época, né? Século XVI, século XVII. Então, eu tenho certeza de que, se Deus quisesse que eu fosse um puritano, me faria nascer no século XVI. Deus não erra datas, não é? Deus não coloca a gente numa época só para dizer, não era essa época certa, né? Eu queria que ele fosse um puritano. E nós sempre achamos que o pecado, as pessoas, o passado era melhor do que o presente. Mas o fato é que desde o Éden, Deus nunca deixou voltar para trás, não é? O caminho era para frente. O caminho era para tentar encontrar uma maneira de voltar ao Éden. O caminho era em direção à cruz. E da cruz o caminho avançou até nós. Não há nada do que aconteça em cada geração que Deus não colocou a igreja naquele momento, naquele tempo, para ser aquilo que magnifica Cristo naquela época, como pessoas daquela época. Mas há uma coisa assim, você tende a achar que eu amo música antiga, por exemplo, mas há uma tendência a achar que música antiga era melhor de alguma forma, sabe? Só porque é velho, não é? A gente acha que as pessoas do passado elas eram pessoas mais menos pecadoras. Esses dias eu estava lendo, achei muito interessante, eu consegui isso. Eu estava lendo os documentos de disciplina da igreja de Calvino em Genebra durante as décadas que ele foi pastor em Genebra, e eu estava espantado com o número de pessoas que foram disciplinadas, nomes, estava tudo lá direitinho. E não só isso, mais de 50% da disciplina foi por adultério. Não é? Então as pessoas pensam que quem vivia no século XVI, o ser humano era outro tipo de ser humano. Não é? Então, quando a gente vai falar sobre sermos pessoas
mais vivendo como homens ou mulheres ou jovens ou velhos, de maneira que agrada mais a Deus, a gente costuma olhar para o passado, mas não é assim que é. Os puritanos, eles tentaram reformar a igreja da Inglaterra e a pregação, e eles foram um sucesso na pregação, mas eles foram um fracasso para reformar a igreja da Inglaterra. A igreja da Inglaterra não foi reformada. Os puritanos foram expulsos, e eles eram a minoria. Eles não mudaram. A igreja da Inglaterra até hoje é o que ela era. Ela foi e continuou se degenerando, e ela existe até hoje. Nós sabemos que Martinho Lutero pensou em haver uma reforma em toda a igreja, mas não houve. Ele foi expulso e excomungado da igreja. E a igreja romana existe até hoje. O passado não é melhor, e o presente não é pior nem melhor. Todos pecaram. Todas as épocas, todas as nações nunca foram dedicadas a Deus. Todos os homens naturais, há 100 anos atrás, as mulheres há 100 anos atrás, elas se vestiam de uma maneira diferente. Há 150 anos atrás, as mulheres há 150 anos atrás eram pecadoras como as de hoje. E os homens também. Não há nenhuma diferença. Quando você quer buscar o padrão de Deus para a mulher, não vá para o século XIX. Quando você quer buscar o padrão de Deus para o homem, não vá para o século XIX ou o século XVIII, não vai para a época de Noé, não vai para a época de Abraão. Nenhuma época é a época em que o homem naturalmente glorificou a Deus. Então nós devemos nos voltar para Deus e saber que Deus deve ser glorificado pela obra que só Ele faz no homem em cada época, em cada geração. E para que isso aconteça, nós precisamos ser plenamente homens de Deus na nossa geração. Então, quando nós não nos conectamos de alguma forma a tudo o que acontece em nossa geração, nós e achamos que se nós estivéssemos no passado, ou que o passado seria maravilhoso para nós, nós não entendemos o que o pecado fez e o que Deus fez e por que nós estamos aqui agora. Não é porque Deus nos colocou no século XXI, não é? Nós vivemos numa época em que a gente passou de um século para outro. Na verdade, a gente passou por algo que poucos vão passar, de um milênio para outro, não é? Pelo menos alguns de nós aqui, né? E essa nostalgia que nos afasta de vermos a glória de Deus em todas as épocas, não por causa dos homens, nem dos seus costumes, mas por causa de Deus, porque em todas essas mudanças, Deus não mudou, e é só porque Ele não mudou, Ele diz: você não é destruído, ó casa de Israel. Não são os tempos, é Deus. Então, por exemplo, quando o piano foi inventado, o piano não era usado na igreja, porque o piano era uma coisa muito moderna, não é? Era coisa de cabaré, não para a igreja. A igreja tinha que ser um órgão. Hoje já o piano é uma coisa, como já faz muito tempo que ele foi criado, né? Então ele já é visto como uma coisa própria. Você vê, é uma bobagem sem fim. Então, por que Deus nos colocou aqui? Por que Deus nos colocou nessa época? Como nós devemos ver, glorificar e ter o nosso coração cheio de gozo pelo que a nossa época é, por toda essa tecnologia. A gente acha que, de alguma maneira, os avanços tecnológicos são, às vezes, um problema. Alguém me disse essa semana, e até por isso eu estava pensando a respeito disso que a gente vai meditar hoje. A pessoa me disse: eu sinto que a internet causou um mal para a igreja dos nossos dias, porque a internet, ele falou um monte de coisa da internet, eu achei muito esquisito, não é? As cartas de Paulo foram possíveis porque o Império Romano desenvolveu, como não havia em nenhuma outra época, um correio que funcionava. Tudo o que aconteceu naqueles dias só foi possível porque a Pax Romana deu estradas protegidas, onde era possível se viajar como nunca tinha sido na história. Então foi aquele avanço. Foi no século XV, né, no final do século XV, início do XVI, exatamente onde Lutero estava, em que a prensa foi inventada e a reforma foi possível. Então,
a história não começa aqui, não é? Ela vem de muito tempo atrás, mas Deus nos colocou na hora certa e no lugar certo, segundo a sua sabedoria infinita, para nós vivermos para a glória de Cristo. E quando a gente olha, por exemplo, para toda a tecnologia que nós usamos nesta noite, como isso glorifica a Deus? Será que os céus, Davi diz, os céus manifestam a glória de Deus? Será que nós enxergamos como isso se expande e Deus é glorificado, e nós podemos perder isso, não é? Então, se a gente for olhar, não é, para tudo que nós usamos hoje, dependeu de algo que, para acontecer, houve resistências, e tirando esse algo hoje, quase tudo que a gente usou não funcionaria e não seria possível. Essa história, quando você está usando dispositivos eletrônicos, igual eu estou usando aqui para ler a Bíblia e para tocar e para falar e todas essas coisas, a gente precisa voltar alguns séculos atrás e também andar milhares de quilômetros até o epicentro da inovação da América na década de 1740. Quanto tempo atrás, não é? E, na verdade, ainda era a Nova Inglaterra, não era os Estados Unidos, como é hoje. E chegar na vida de um homem chamado Benjamin Franklin. Ele nasceu em 1706 e morreu em 1790. E ele inventou o para-raios. Aí você pode pensar, o que o para-raios tem a ver com o sermão de domingo? Então, essa é uma história cheia de... é uma história eletrizante, assim, cheia de raios e trovões. Então, no século 17 e 18, as igrejas, todas elas tinham um campanário, que é aquelas torres, onde se colocava lá em cima um sino. E esse era um modelo assim, na Europa, aqui na América. Então, dentro desses campanários, eles instalavam sinos grandes, quanto maior fosse, né? Melhor. E nesses sinos, uma palavra sempre era escrita, uma frase, que é fulgura frango. Então, esses sinos tinham isso, que quer dizer o quebrador de raios. Então, a frase não está em português, não é fulgura frango, né? A gente já pensa em comida, mas não quer dizer brilha o frango ou algo assim, um frango fulgurante, sei lá. Mas quer dizer parto, rompo, quebro raios. Então era uma frase escrita nos sinos que eram tocados em dias de tempestade, e acreditava-se que afugentava, acreditou-se inicialmente. Então, fulgura é o plural para raio. E frango quer dizer parto, arrebento, rompo, de frangere, né, em latim. Então, a frase era em latim e eles, por alguma razão, ninguém sabe exatamente onde, como começou, os sinos todos tinham essa coisa escrita. E os sinos da igreja, então, faziam muitas coisas, chamavam as pessoas ao culto, avisavam algumas coisas importantes, e eles ainda acreditavam que havia essa supressão de tempestades que poderia acontecer. Então se tornou uma prática comum, começando na era medieval e chegando até o século 17 e 18. Durante então grandes tempestades, quando começava a chover, raios, trovões, os sineiros, eles subiam, corriam para o campanário da igreja, e eles tocavam os sinos da igreja bem alto. Ao fazer isso, eles poderiam, talvez, afastar a ira divina nos raios, não é? E as intenções
diabólicas, não é? com a tempestade. E essa era a teoria. Você pode achar engraçado, você vê no passado as coisas, você pode achar o passado interessante, maravilhoso, as pessoas eram mais alguma coisa, mas o ser humano foi sempre igual, não é? Então essa teoria, ela começou a ser atormentada por duas falhas de design. Primeiro, os sinos eram de metal fundido, como são até hoje. E segundo, aqueles sinos de metal fundido ficavam pendurados numa torre no meio da cidade. Então, normalmente, aquela era a estrutura mais alta da cidade, de todas as cidades. As torres das igrejas, os campanários, era a coisa mais alta. E lá em cima, na ponta, colocava-se um sino de ferro fundido. Então, você pode imaginar como isso funcionou para os sineiros. Somente na França e na Bélgica, em apenas 3 décadas, em 30 anos, quase 400 campanários foram atingidos pelo raio. Sabe aquele papo de fulgura frango? Acontecia exatamente o contrário. Os campanários e os sinos eram as coisas mais atingidas por raio que acontecia. Então, só em 3 décadas, 400, só na França e na Bélgica, 400 campanários foram atingidos por raio. E chegou uma hora, né, e é óbvio que quando o raio caía, incendiava, matando, por exemplo, nesse período, na França e na Bélgica, mais de 100 sineiros morreram. Eles estavam lá tocando o sino, o raio caiu e eles morreram. Durante toda a história, os raios foram chamados de o fogo de Deus. Quando a Bíblia diz que Elias orou e o fogo do céu caiu, é um raio. Não é? Sempre que na Bíblia fala sobre fogo cair do céu, fogo, são raios, porque o raio caía, faísca, e incendiava mato, casas, estruturas. As pessoas só entendiam que é um fogo que cai do céu, é um fogo de Deus, né, que incendeia as coisas, mata. Uma expressão da ira de Deus. Você vai ver várias visões que ainda mostravam o poder de Deus, como as visões de Ezequiel, e tinha uma visão de um trono cercado de raios. Enfim, então eles achavam que era um fogo, e isso durou até agora, há pouco tempo. Se nós olharmos a história, né, humana. Então era uma ironia que durante as tempestades, os moradores das cidades, eles acabaram sendo a sabedoria humana, né, por percepção, acabou fazendo que todo mundo se afastasse da igreja. No início pensaram em fazer aquelas torres, o sino, para ser fulgura frango, mas depois eles começaram a perceber que a coisa mais segura para você fazer num dia de tempestade em todas as cidades era ficar longe das igrejas. Mas como eles viam os raios como uma manifestação da ira de Deus, era muito estranho na mente das pessoas. Enquanto os pubs e os bares, as tavernas mais sombrias da cidade nunca eram atacados por raios. Raios nunca caíam nas tavernas. Portanto, os sineiros não se tornaram mais fãs de tempestade. Eles tinham um maior medo de ir fazer o que eles deviam fazer quando tinha tempestade, porque aquilo virou algo de alto risco de vida. Mas um homem, diferente de todo mundo, amava os raios. Ele tinha uma fascinação por raios, né? Benjamin Franklin, que eu disse no início, nasceu em 1706, morreu em 1790. Para ele, então, a coisa mais interessante era um campanário da igreja com um sino. Quando começava a tempestade, enquanto todo mundo fugia de perto das igrejas, ninguém mais acreditava no fulgura frango, né? E sabiam que mesmo numa taverna, num pub, você ia estar mais seguro do que perto de um sino. Ninguém sabia por quê, mas como a quantidade de raios que caía nisso era tão grande, e ele era fascinado por raios, ele era aquela pessoa que ia exatamente para onde ninguém está indo, ele corria para o campanário. E Benjamin Franklin veio entender que nuvens de tempestade continham cargas elétricas, apesar de serem carregadas de água. E você, como eu disse, o raio sempre foi conhecido como fogo de Deus, e a nuvem é cheia de água.
E isso é muito estranho, né? Fogo e água junto. Então, ele entendeu que as nuvens de tempestade tinham cargas elétricas, apesar de serem carregadas de água, né? E despejarem. Então, embora a eletricidade fosse um fogo, né? Ele teorizou, era um tipo diferente de fogo. Não era exatamente igual ao fogo que a gente tinha mais contato. Porque aquele era um fogo que saía de algo que estava cheio de água. Era um fogo que conseguia coexistir com a água, o que normalmente não é o que o fogo faz. Então ele desenvolveu um conceito de um para-raios para proteger as estruturas do fogo, retirando a carga elétrica dos raios. E em 1750 ele estava provando a sua teoria. Uma coisa do ter teoria, as pessoas têm dificuldade de acreditar em teorias assim. Então ele fez umas casinhas em miniatura e colocou pólvora nelas. Então ele atingia as casinhas com uma faísca de uma bateria e a mini casa explodia. E numa segunda casinha ele instalou uma réplica de um para-raios que ele estava desenvolvendo, a haste aterrada, e ele atingia a casa com a faísca e ela não explodia. E foi assim que ele inventou o para-raios. Mas mesmo quando as evidências se tornaram indiscutíveis, as invenções de Franklin fez soar os alarmes teológicos. Igual dessa pessoa que me disse que a internet, que não sei o quê, que a tecnologia é um problema, porque ele acha, sei lá, que se nós vivêssemos numa época como a dos puritanos, as pessoas seriam menos pecadoras. Então, na mesma hora que Benjamin Franklin desenvolveu para-raios, os sinos teológicos, a gente diria, na cabeça dos pastores e das pessoas, começaram a soar com essa espiritualidade estranha, né, que há hoje e que naquele dia também havia. Um pastor em Boston propôs que, se você desviasse a ira do raio de Deus para a terra, isso simplesmente sobrecarregaria a terra com essa ira de Deus, e isso provocaria terremotos. Benjamin Franklin escreve a respeito disso. E, de fato, um grande terremoto atingiu a Nova Inglaterra. Logo depois que Franklin começou a desviar os raios com o seu para-raios para a terra, né? E aparentemente então provou aquilo que o pastor tinha dito, que os raios, eles sendo Deus tinha um propósito que o raio, a ira do raio dele caísse em algo, você afastou e jogou para a terra, e você causava isso. Então John Adams, que foi um futuro presidente americano. Na verdade, ele foi o primeiro vice-presidente americano e o segundo presidente dos Estados Unidos. É considerado um dos pais da nação, né? Nasceu em 1735, morreu em 1826. Ele resumiu o que ele, John Adams, estava ouvindo dos líderes da Nova Inglaterra, que o para-raios era uma tentativa, ele diz, abre aspas, ímpia de roubar o Todo-Poderoso do seu trovão, para arrancar o raio da vingança da mão de Deus. A gente vai descobrindo essas coisas na história da eletricidade, tem livros incríveis a respeito disso. Então, do outro lado do Oceano Atlântico, os franceses, eles amavam Franklin e as descobertas dele, e eles, óbvio, adotaram rapidamente o para-raios. Como eu disse, uma quantidade enorme de igrejas tinham sido atingidas por raios, não é? Só na França e na Bélgica. Então, apesar disso, mesmo lá, um pastor francês famoso, físico, ele era um cientista e pastor, Jean-Antoine Nollet, nasceu em 1700, morreu em 1770, ele acreditou em 100% da eficácia do para-raios. Ele era um cientista. Então ele viu a genialidade do que Franklin fez, e ele via que era eficaz, mas ele se recusou a adotar, dizendo que o para-raios, abre aspas, é tão ímpio para afastar os raios do céu quanto para uma criança para afastar as varas de castigo do seu pai. Ou seja, ele disse o seguinte:
afastar os raios da ira de Deus e desviá-los era tão ímpio como uma criança, de alguma maneira, tentar usar a sua força, de alguma forma, para desviar a ira do pai da disciplina da criança. Então, para sua consternação, Benjamin Franklin se viu trancado num debate teológico. Ele tinha descoberto o para-raios, e ele começou a trazer para nós algo incrível, que é a eletricidade e o uso dela. Mas isso tudo gerou um debate teológico enorme, tanto na América quanto na Europa. E Benjamin Franklin diz assim: quanto mais os cientistas sabiam sobre o funcionamento dos raios e da eletricidade, menos misteriosos esses fenômenos pareciam. Quanto mais se pudesse controlar a fúria do relâmpago, menos vulnerável o mundo parecia diante da ira de Deus para muitas pessoas. Então, Frank, ao que parecia, ele estava roubando o trovão de Deus. E de alguma maneira ele estava impedindo ou atrapalhando a ira de Deus de se manifestar da maneira que ela devia. Então os para-raios provocaram um debate que dividiu o século XVIII. E você vê um debate teológico sobre os para-raios. As pessoas tendem a fazer de muitas coisas que deviam... Todas as coisas devem nos levar a um pensamento mais elevado a respeito de Deus, mas quase sempre muita ignorância está naquilo que as pessoas acham ser espiritual, comunhão espiritual com a igreja, comunhão espiritual com Deus. As pessoas fazem dessas coisas algo muito menor, e elas têm problemas com isso. Então, um para-raios no campanário de uma igreja era um ato de fé, ou um ato de incredulidade que frustra Deus se você colocar um para-raios lá, para que o para-raios não atingisse a igreja. E esse era o debate. E para entender essa tecnologia mais recente, nós podemos ir para o livro mais antigo da Bíblia, o mais antigo de todos os livros da Bíblia, o primeiro a realmente chegar ao homem. E onde está Deus na tempestade? É o que nós devemos perguntar. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E é sobre os sofrimentos de um homem chamado Jó. Todos nós conhecemos, né, tanto a história de Jó, que era rico, participava do conselho, né, era um líder respeitado, além de rico, piedoso. Então sua vida de repente foi derrubada de uma maneira terrível, em parte devido a uma grande tempestade. Uma grande tempestade não só derrubou a casa onde estavam os seus filhos, mas uma grande tempestade trazida, nós sabemos, por Satanás, sempre com o determinado decreto de Deus, não é? E em Jó a gente encontra o sermão mais longo da Bíblia sobre tempestades, e ele foi pregado por um jovem chamado Eliú. Ele é o mais jovem dos amigos de Jó, dos famosos amigos de Jó. E por ser um amigo de Jó, nós podemos colocar um asterístico, né? Os amigos de Jó, quase tudo que eles falam revelam tremenda sabedoria a respeito da verdade de Deus. O problema deles sempre foi em como eles aplicaram essa verdade, e não na verdade em si. Então, Eliú não era um profeta infalível, ele não era um teólogo profissional, não é? Ele é apenas um cara relativamente confiável, que afirma todo o tempo a soberania de Deus. E enquanto ele tenta descobrir como funciona os padrões climáticos, ele era um Benjamin Franklin da época de Jó, e ele era o precursor de Benjamin Franklin, e nós só temos tudo que temos aqui hoje funcionando por causa de Benjamin Franklin. De alguma maneira nós estamos ligados a Benjamin Franklin, aquele debate teológico, a Eliú com o seu debate teológico, e a tentativa de Eliú de entender Deus e sua obra.
E assim, as tempestades são um tema importante no livro de Jó. Se você estudar o livro de Jó, você vai ver que a tempestade é importante. No início, Jó tinha 7.000 ovelhas e muitos servos para cuidar das 7.000 ovelhas. Mas então uma tempestade de raios atingiu o fogo do céu, né? E o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas 7.000 ovelhas e consumiu muitos dos empregados de Jó, dos servos de Jó. Jó 1, 3 e 16. Ou seja, eles estavam lá pastoreando as ovelhas, 7.000 ovelhas, e começou uma tempestade e raio queimou todas as ovelhas, as 7.000 ovelhas, e matou servos de Jó também. Então, uma das coisas que atingiu Jó com aquele golpe profundo foi o fogo de Deus, foi o raio, né, que matou essas milhares de ovelhas e homens. Assim, uma tempestade de grande magnitude destrói a vida de Jó no início do livro. Um outro evento assim violento, a natureza derruba a casa em que os filhos de Jó estão. Então a gente está na história, a gente avança nessa história, e quando a gente chega no final do livro, há uma segunda tempestade se formando. Jó falou, os amigos de Jó falaram, houve falas, alguém retrucou, então está chegando a hora de Deus falar. Quando Deus falar, será um discurso, uma explosão, o discurso de Deus do meio de uma tempestade, do meio de uma grande tempestade. Nós sabemos que Deus vai fazer perguntas a Jó, e Jó não vai saber responder nada, não é? Então Deus diz: quem és tu para obscurecer minha sabedoria, para tentar se justificar? Então essa tempestade que está começando a se formar, ela está, você vê uma tempestade se formando, né? Deus vai falar naquela tempestade, no capítulo 38, até o 42, quando Jó vai dizer, eu ponho minha mão na boca, o que eu falaria, antes eu te conhecia de ouvir falar, porque Jó não pôde responder nenhuma pergunta de Deus, e Deus não deu nenhuma resposta a ele. Deus só fez aquele monte de perguntas. E no capítulo 36 a 37, essa tempestade estava ainda se formando ao longe, né, em segundo plano. E aí você tem esse discurso de Eliú, que é o último antes de Deus falar. Ou seja, Eliú é a última pessoa que vai falar antes de Deus falar no livro de Jó. Ele é a voz humana final no livro de Jó, no último discurso do livro, estabelecendo a entrada de Deus. Deus, pacientemente, né, durante 38 capítulos, ouviu aquelas pessoas falar, tanto Jó quanto os seus amigos, e ninguém falava algo que realmente expressasse quem Deus é. E essa cena, que é a cena final, o último a falar, quando a tempestade está se formando, na qual Deus vai falar com Jó, Eliú prega sobre raios, enquanto uma tempestade se forma atrás dele, e você pode de longe ouvir os trovões rugindo, o vento vai aumentando, o sol começa a ser encoberto e os relâmpagos se aproximam, a tempestade está se formando e Deus vai falar na tempestade. Portanto, esse é o contexto dramático do sermão de Eliú, do último a falar antes de Deus falar. Nessa tempestade nós vamos ficar maravilhados com Deus. Quando a tempestade chegar, Deus vai falar, e nós logo veremos que Deus é infinitamente maior do que todos os processos de todo o universo, não é? De que isso não é nada. Jó vai ver que o nosso conhecimento é tão pequeno que nós jamais devíamos ousar a realmente achar que nossas mentes podem julgar aquilo que Deus está fazendo. E nós exultamos com o poder de Deus e testemunhamos suas ações diretas na criação. E nós, então, aqui no sermão de Eliú, no capítulo 36, 24 e 26, diz assim: lembre-se de exaltar sua obra, seus trovões. Ele está falando enquanto a tempestade está se formando, do qual os homens cantam em louvor. Toda a humanidade olhou para eles, o homem o vê de longe, né? Eis que Deus é grande e não conhecemos o número de seus anos, ele é inescrutável. Então, assim, a gente encontra a tempestade que está se formando, Deus que está chegando para finalmente falar com Jó,
E Deus é um espírito eterno, ele é totalmente diferente de nós. Ele não tem princípio e fim, ele é o Deus invisível, não há nada físico em Deus, e ele é um mistério além da compreensão, não é? Ele habita na luz inacessível. Os nossos limites são aquilo que Deus quis revelar de nós, mas Deus é infinitamente mais do que nossas mentes poderiam apreender, não é? Mas tempestades e leis naturais são diferentes, nós podemos aprender com elas, e dentro de determinado limite, não é? Há mesmo na criação de Deus coisas insondáveis, mas Eliú está dizendo isso. Deus, ele é totalmente inacessível, mas nós conhecemos algo dele na manifestação da criação. Então o mundo natural é difícil de entender, não porque não possa ser conhecido, mas porque tudo, ele diz, está acontecendo longe de nós, longe. Eliú quer investigar as obras de Deus na natureza, mas ele só consegue ver a natureza distante, os relâmpagos distantes, a tempestade distante, as estrelas distantes, tudo é longe. Dá para nós aprendermos algo, mas há esse impedimento. Nós podemos entender o mundo natural hoje melhor do que Eliú e melhor do que todas essas pessoas, porque a gente criou mecanismos de dar um zoom nas coisas, né? A gente manda balões meteorológicos, drones, satélites e telescópios, ou então quando a coisa é muito pequena a gente usa microscópios, e a proximidade é a nossa vantagem científica sobre as outras eras. Nós trouxemos a tempestade para perto através do nosso balão meteorológico, dos nossos equipamentos, não é? Que podem ver. Eliú não tem essas vantagens. Deus é invisível, mas presente. No entanto, essa distância não impede Eliú de investigar a natureza de Deus. E ele diz assim: pois ele tira as gotas de água, eles destilam sua névoa na chuva que os céus derramam, e derramam sobre a humanidade abundantemente. Verso 27 e 28, em outra versão, ele atrai as gotas de água. Interessante, né? Ele atrai as gotas de água que se dissolvem depois e descem como chuva para os regatos. Eu acho isso incrível, porque Eliú usa uma descrição que a gente poderia dizer científica da formação da chuva. De alguma maneira, ele está falando algo que eu não sei como ele chegou a essa conclusão, de que a chuva era água que era atraída para cima. A gente chama isso o que de hoje? De evaporação, não é? Mas não é algo que a gente vê. E é uma descrição primitiva, mas está na cara que Eliú conhece os ciclos atmosféricos. Ele atrai as gotas de chuva que se dissolvem e descem então depois como chuva. Ele não entende a evaporação como nós entendemos agora, mas ele está se aproximando muito daquilo que é a realidade, desse fenômeno natural. E você vê que há uma curiosidade científica em Eliú, que eventualmente levará ele à descoberta, levará nós, né, à descoberta da evaporação, que nada mais é do que uma lei estabelecida pelo Criador. Ou seja, o Criador estabeleceu esse ciclo de águas. Então ele está investigando os fenômenos atmosféricos em jogo, enquanto Eliú trabalha para descobrir tempestades. Observe que ele se apega a duas verdades: Deus é invisível, mas a majestade presente é possível ser vista na criação. Muito antes de Davi dizer que os céus manifestam a glória de Deus, Eliú fala a respeito disso. Isso é que eu quero que a gente veja aqui. Não podemos ver Deus, mas podemos ver os atos de Deus. E depois, finalmente, vamos ver os atos finais para nós de Deus em seu Filho. Não podemos ver Deus em sua essência, nunca, jamais vamos ver. Mesmo eternamente, nós veremos Deus em Cristo. E mesmo Cristo como Deus, nós vemos Ele porque Ele é Filho do homem e Filho de Deus. Todo o resto são teofanias, manifestações visíveis do Deus invisível. Se o Deus invisível pudesse ser visto, Ele não seria invisível, né? Então, ele investiga a natureza distante, cheia de mistério, mas ele sabe uma coisa: todo relâmpago é disparado diretamente por Deus.
e visa um alvo específico. Ele diz assim: presente em cada relâmpago, alguém pode entender a expansão das nuvens, os trovões de seu pavilhão. Ele diz: há um mistério na formação da tempestade. Aí ele diz assim: eis que ele, Deus, espalha os seus relâmpagos ao seu redor. Ou seja, onde os relâmpagos estão, aí está Deus. Não é algo distinto, né? É algo que Deus faz. E ele diz: e descobre as raízes do mar, os relâmpagos. Ou seja, literalmente ele descobre as raízes do mar, porque o relâmpago atinge o mar e ilumina aquele submundo por um instante, por uma fração, e mais nada ilumina o mar assim, né? Então ele descobre as raízes do mar. Por esses raios ele também julga os povos, e por eles ele dá comida em abundância. Jó 36, 29, 31. Então Eliú não entende completamente o padrão climático, como nós entendemos hoje, mas ele sabe o suficiente para ver que a chuva dá alimento a todas as criaturas, e que sem chuva todos nós morreríamos. E esse é uma bênção. Uma bênção está ligada a essa coisa que parece uma manifestação simplesmente da ira de Deus, mas uma bênção enorme está ligada a isso. Então, por outro lado, sim, os relâmpagos expressam o desagrado de Deus, não é? Mas o relâmpago também expressa o amor de Deus. Então, os relâmpagos são juízo de Deus, mas eles, através dele, daquele ciclo, Deus também nos alimenta. Então o relâmpago é complexo, não é? Mas em cada raio Deus está presente, de acordo com essa declaração incrível. Ele, Deus, cobre suas mãos com relâmpago e ordena que eles atinjam um alvo. 36, 32. Outra versão: ele enche a mão de relâmpagos e lhes determina o alvo que eles deverão atingir. Então as mãos de Deus estão carregadas de relâmpagos crepitantes, não é? E você não pode deixar de pensar em como as pessoas no passado, em sua mitologia, colocaram Deus, Zeus, por exemplo, com seus raios. Mas aquilo é visto apenas de uma maneira unidimensional, né? Os raios são só igual a flecha de Zeus. Ele está sempre irritado, jogando em tudo que desagrada a ele. Os deuses pagãos, ou os deuses da tempestade da época de Eliú, que faziam a mesma coisa. Então, esses personagens fictícios, eles são unidimensionais, não é? Mas o Deus vivo do universo, nesse sermão de Eliú, ele tem raios na mão. Ele não apenas segura eles, ele atira eles, e eles atingem o alvo que ele quer. Ele não apenas aponta esse fogo bifurcado, né? E acerta o alvo. Ele nunca erra, ou seja, nunca, Eliú está dizendo, a Bíblia está dizendo, um raio nunca cai no lugar errado. E foi isso que levou à completa confusão de os cristãos na Nova Inglaterra, quando Benjamin Franklin criou para-raios, porque as pessoas pensaram: Deus nunca erra o alvo, e o cara está querendo desviar o raio de atingir o bar da cidade, mas ao mesmo tempo eles ficavam confusos teologicamente, porque o bar, os pubs, nunca era atingido pelos raios, mas as igrejas com seus campanários e com seus sinos acabavam sendo atingidas pelo raio. O que Deus queria dizer? Por que Deus acertava raio no campanário da igreja, não acertava os raios no bar? E Deus fala através dos relâmpagos, mas você vê que você pode criar uma grande confusão teológica se você é superficial a ver como Deus age no seu mundo. O que quer que seja, o relâmpago nunca é menos do que a presença de Deus mostrada no mundo natural. Deus está aqui e Deus está falando. Deus hoje manifestou a sua glória em toda a criação, não é? Nós realmente andamos na sua terra, respiramos o seu ar, nós realmente nos movemos nele, ou seja, todos os processos nele nós existimos, nele nós pensamos, todos os processos têm a atuação direta de Deus. E ele diz assim: sua queda declara a sua presença, a queda do raio. O gado também declara que ele se levanta, com isso também seu coração treme e salta fora do seu lugar. Verso 33 até o 37:1. Ou seu trovão anuncia a tempestade que está a caminho, até o gado pressente isso. Jó 36, 33, 37, 31.
37:1, né? Diante disso, o meu coração bate acelerado e salta em seu lugar. Ou seja, o trovão dos céus desencadeia um trovão dentro de Eliú, um medo, não é? Uma sensação de vulnerabilidade. Isso também acontece com todos nós, não é? Há poucos dias choveu tremendamente no Rio de Janeiro, em Petrópolis, por exemplo, e nós vimos o caos, a morte, não é? Um dia na praia, eu estava na praia com algumas pessoas longe, numa praia meio deserta, e começou a chover e cair raios. Você não tinha muito lugar de se colocar. E cada vez que a gente escutava um raio, um trovão, você sente a mesma coisa que ele diz aqui. Nosso coração também treme dentro de nós. Não só o que está acontecendo fora, ele meio que desencadeia um trovão dentro de nós também, não é? E há então temor, sensação de pequenez, de fragilidade. E Eliú diz assim: ouça, escute o estrondo da sua voz na tempestade, o trovejar da sua boca. Ele solta os seus relâmpagos para baixo de toda a extensão do céu e os manda para os confins da terra. 37, 2 e 3. Então nós já sentimos isso quando o relâmpago cai perto de nós, ao nosso redor. Nós pensamos em nos proteger. Isso muitas das vezes cria um problema, né? Muitas pessoas que pensam em se proteger de raios vão para um lugar igual o campanário da igreja com um sino, onde é mais provável que o raio caia. Nós sabemos que podemos saber qual a distância que um raio caiu de nós, contando o tempo que a gente viu o raio e quantos segundos demora para o som chegar, já que o som viaja 1 quilômetro a cada 3 segundos. Nós podemos, depois que vemos o raio, começar a contar, né, segundos. Se você tiver um relógio, melhor. Se não tiver, as pessoas usam uns artifícios como 1.000, 2.000, 3.000, fica mais perto de 1 segundo. As pessoas às vezes usam outra coisa, tipo 1 crocodilo, 2 crocodilos, enfim. Você viu o raio, você começa a contar. E como ele viaja, o som viaja 1 quilômetro a cada 3 segundos, depois que você ouvir o estrondo, é só você dividir por 3. Então, se você caiu um raio, não é? Você viu o raio, a faísca, e você começou a contar 1 crocodilo, 2 crocodilos, sei lá, você conta da maneira que seja 1 segundo melhor. E você conta até 18 crocodilos, sei lá, ou 18.000, então você depois divide por 3. Então você sabe que o raio caiu a 6 quilômetros da onde você está. Você pode saber se os raios estão caindo cada vez mais próximos ou se estão mais distantes. Enfim, há um padrão, e ele está falando a respeito disso. Ele diz: depois veio o som do seu grande estrondo. Você vê, ele já tem essa ideia de que primeiro vem o relâmpago, depois o som chega. Eu não sei se ele já contava 1 crocodilo, 2 crocodilos, depois dividia por 3. Mas você vê que ele é um cara... É o Benjamin Franklin da antiguidade, né? Ele é o precursor. Depois veio o som do seu grande estrondo. Ele troveja com sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada o faz recuar. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Ou seja, tudo isso a gente pode entender alguns parâmetros, mas está acima. Novamente, ele então está dizendo que não podemos entender a natureza completamente, mas podemos entender algo. Ele está dizendo que não podemos entender completamente o propósito de Deus na natureza. E os amigos de Jó são a prova disso, né? Eles achavam que o raio caiu nas ovelhas de Jó porque Jó tinha feito algo errado e a gente sabia que não era. Certamente não podemos parar o fogo de Deus no céu, até hoje, né? Não podemos realmente, você vê, houve uma grande tempestade, quando há em qualquer grande cidade, mesmo com toda a nossa tecnologia, a tempestade faz o que faz, terremotos, furacões, tornados, e nós não podemos fazer nada, é um poder grande demais. No entanto, ele está dizendo, cada trovão é a voz de Deus falando. Então, de volta a Jó, que está sofrendo no pó e cinzas, a queixa amarga de Jó era que Deus o havia deixado no escuro e havia desaparecido. Deixou ele na escuridão e desapareceu. Jó 23, de 1 a 9. Mas Eliú corrige Jó. Deus não abandonou Jó.
Ele não é um criador ausente. Ele está dizendo, está vendo a tempestade se formando? Deus está na tempestade. Deus controla soberanamente cada coisa. Nem um raio cai fora do lugar. Nós sabemos que naquela tempestade que estava se aproximando, Deus finalmente vai falar com Jó. Deus está aqui, ele está dizendo, Jó. Ele não está te deixando no escuro, porque ele não está aqui. E a proximidade de Deus ecoa nos céus, em cada trovão, e um ponto é feito aqui. Em todas as estações, ele diz a neve caia sobre a terra, e a chuva seja um forte aguaceiro. Deus, ele paralisa o trabalho de cada homem, a fim de que todos os que ele criou conheçam a sua obra. Jó 37, 6 e 7. Ou seja, as intempéries, tempestades, enfim, Deus sela a mão de cada homem. Deus para tudo. Imagina, a gente estava falando sobre Petrópolis um dia desse. Aqui ontem mesmo no Rio choveu muito. Está todo mundo agitado, todo mundo trabalhando. Começa uma tempestade, tudo tem que parar. A cidade para, o trânsito para, tudo para. Se a tempestade continuar, nada mais vai funcionar. É sobre isso que ele está falando. Com suas tempestades, ele amarra nossas mãos e nos coloca meio em prisão domiciliar. Uma versão, a NVI diz, ele impede todas as pessoas do seu trabalho. Nevascas, monções, fecham as pessoas dentro de casas, os animais fogem para suas cavernas, para os seus covis, tudo para, guiando as criaturas para onde ele as quer, e assim Deus ordena, ele diz que montões de neve caiam, e chuvas torrenciais, e trovões, em todas as 4 estações, Deus usa a sua criação para guiar a obra do homem, ele diz. Grandes interrupções climáticas mudam tudo, mudam a história, mudam tudo que vai acontecer no futuro. Por exemplo, por que houve o êxodo? Por que o Mar Vermelho foi aberto? Por que Moisés nasceu no Egito? Por causa de uma seca. Deus reteve a chuva, Jacó e a família, todos ficaram sem comida. Por isso eles vão, ou seja, como Deus enviou eles para o Egito, e toda essa grande história do êxodo e da formação da nação de Israel aconteceu, porque Deus usou o clima, a intempérie, para colocar o homem onde ele quisesse. Se de repente secasse todas as fontes de água possível do Rio de Janeiro, essa cidade deixaria de existir, e nós encontraríamos um lugar para viver. E foi por isso que aconteceu o êxodo. A gente acabou de ver isso. Por que houve no mundo essa grande coisa? Por causa de um vírus. Deus pode fazer tudo mudar de repente. Não é? E se Deus escolher nos manter amanhã por uma grande peste, todos presos dentro de casa, ou sem a subsistência e os confortos que nós já estamos acostumados, Ele pode fazer isso. Assim. Deus governa os negócios das suas criaturas. Nós achamos que vamos trabalhar amanhã, mas não só Deus pode fazer nós partirmos amanhã individualmente, porque Ele governa os processos em nossos corpos, como Ele pode também fazer com que a cidade amanhã não possa sair por causa de uma chuva que impeça todos de saírem de casa, ou enviar uma mortandade, não é, que assole ao meio-dia, ou uma praga no meio da noite. Ele governa nossas viagens pelo gelo, tempestade, raio, falta de energia, inundação. Você pode escolher. Todas as estações estão incluídas aqui. E ele diz, ele carrega a nuvem espessa com umidade, e as nuvens espalham os seus relâmpagos. Novamente a gente vê isso. Ele está pensando na evaporação, a água sobe, se torna em nuvens, cai, e ele entende isso de uma maneira incrível. Ele diz, Deus carrega as nuvens com umidade e ele espalha seus relâmpagos por elas. Então Deus atira os relâmpagos das suas mãos e ele atira através de um canal atmosférico para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto, onde não há ninguém. Jó 38, 26. Ele está fazendo algo notável aqui, ao apresentar 2 pontos ao mesmo tempo. O Deus invisível está aqui, Jó. O Deus invisível controla todas as coisas, e sua presença é mediada, apesar ele poder fazer as coisas sem nenhuma mediação. Ele, em sua sabedoria infinita, usa muitas das vezes a mediação. Por exemplo, os ladrões roubaram Jó,
o raio matou as ovelhas. Ele está aqui, ele está no comando, ele está liderando tempestades, e cada processo no universo é como um cachorro na coleira. E Jó 37:12 diz: eles dão voltas e mais voltas por sua orientação para realizar tudo o que lhes ordena na face do mundo habitável. E ele diz: raios são correções, juízos são bênçãos e amor. Você vê aí, ao olhar para a soberania de Deus, Eliú, ele está vendo não um Deus unidimensional, que o raio é simplesmente uma flecha, como do Deus pagão que está irado. Deus usa a tempestade, conduz e dirige para que cada raio cumpra a vontade dele. Então, qual é a vontade dele? 3 coisas, no verso 13: juízo, amor, Chesed, é o amor da aliança. Foi aquela seca que levou Israel, tudo isso era uma expressão do amor da aliança que levaria até a cruz. Ele faz com que isso aconteça, não é? Ele sustenta a terra, ele traz juízo, e ele traz Chesed, que é traduzido por amor aqui, que é o amor da aliança. Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a terra e mostrar o seu amor. Escute isto, Jó, pare e reflita nas maravilhas de Deus. Então, assim, além do reposicionamento das suas criaturas por Deus, os raios cumprem a sua vontade. Ele está falando de raio, mas você vê que ele está falando da natureza em si, de 3 maneiras. Ele usa raios para castigar, para corrigir os pecadores. Nós sofremos tremendamente através de tantas intempéries. Segundo, ele dispara raios e faz chover sobre a terra para alimentar a nós mesmos, sem as quais nós não vamos ter nenhum tipo de alimento, nem para nós, nem para os animais. E 3, ele manda raios por amor. Então, o relâmpago expressa a Chesed de Deus, que quer dizer seu amor leal, seu amor da aliança, o amor eterno de Deus. Você pode, então, ver a diferença. Deus usa o relâmpago e toda a sua criação, não num contexto unidimensional, não é? Como Zeus, raios raivosos. Tudo está cumprindo vários propósitos de Deus. E nada disso significa que é fácil interpretar o que cada tempestade significa. Você pode interpretar tudo que Deus está fazendo não da maneira correta. Nós sabemos que Deus não envia nenhuma tempestade sem um propósito, nenhuma doença em nossa vida sem um propósito, nenhuma aflição ou nada. Mas nós não sabemos exatamente precisar o que cada coisa quer dizer realmente. Então, a vontade de Deus, ela é complexa. Então, Eliú está olhando seriamente para os amigos mais velhos de Jó, que tentaram tirar conclusões precipitadas. Eles quiseram falar: Deus está fazendo isso por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Eliú está dizendo: é mais complexo. E, finalmente, à medida que a tempestade se aproxima, Deus vai falar. Eliú está falando enquanto ela está se aproximando. E ele diz: ouça isso, ó Jó. Pare e considere as maravilhas de Deus. Você sabe como Deus coloca seu comando sobre eles e faz com que o relâmpago da sua nuvem brilhe. Então Jó precisa desesperadamente realinhar a sua atitude a tudo que Deus é. E a gente sabe que ele vai fazer isso no capítulo 42. Mas o que pode mudar a atitude de Jó no sofrimento? Ele diz: considere as maravilhas de Deus, mesmo que no mundo natural. Ele está dizendo, a gente pode ver tanto dessas maravilhas, e aqui está uma prévia do que Deus está prestes a liberar, porque Deus vai usar fenômenos naturais para fazer a maior parte das perguntas a Jó, do capítulo 38 até o 42, ele vai falar para Jó, e ele vai levar Jó àquele momento de dizer: eu me arrependo no pó e na cinza. Agora, a gente não pode ficar tanto tempo, porque o tempo está acabando, não podemos ficar tanto tempo com Eliú, com a sua pregação maravilhosa, mas a gente pode parar a história de Jó aqui, e Eliú está tentando o tempo todo entender o raio, não é? Ele é um homem de fé, mas ele não é só um homem de fé, ele é um homem observador.
Ele vê que Deus tem processos para fazer as coisas, usa meios, ele confia em Deus, ele está maravilhado com os padrões de Deus nos fenômenos climáticos, como a água evapora, como tudo se forma. Então ele é o Benjamin Franklin da Bíblia, Eliú. Ninguém mais se parece tanto com um cientista na Bíblia, como nós vemos hoje, como Eliú, tentando entender aquele fenômeno. Ele está perguntando ao seu amigo Jó: Jó, você sabe como funciona tudo? A gente sabe que as perguntas de Deus vai ser exatamente isso. Onde você estava quando eu formei as estrelas? O discurso de Deus é uma coisa infinitamente ampliada do que Eliú fez. Você pode explicar como a água e o fogo existem no céu? Eliú está dizendo: não é incrível? Você não fica espantado, Jó? Como a água e o fogo estão na nuvem, quer dizer, o raio e a chuva. Para Jó, esses são grandes mistérios, mas para nós hoje já não são tão grandes mistérios. Não é? Nós entendemos como muito disso funciona, não entendemos tanto quanto imaginamos. Por isso que a ciência está sempre dizendo o que disse antes, porque ela vai descobrindo outras coisas que não era exatamente o que nós tínhamos entendido. Então nós precisamos mudar de Eliú para Benjamin Franklin, para Tesla, para chegar até o dia de hoje e sermos gratos por tudo que Deus tem feito. Primeiro, Deus dispara cada relâmpago, Ele nunca erra. Deus atira os relâmpagos de suas mãos para um alvo todas as vezes. Eliú deixa isso claro, né? Deus é soberano. E suas palavras são confirmadas pelo Salmo 35, Jeremias 10, enfim, em toda a Bíblia. A soberania de Deus é exaustiva para todos os átomos do universo. E Eliú estava dizendo: Deus está presente nos relâmpagos, não é algo fortuito. E, em segundo lugar, Deus dispara cada relâmpago através de canais atmosféricos. É o que Eliú percebeu. Apesar de Deus fazer tudo isso, Ele não faz de uma maneira aleatória e louca. Ele faz de uma maneira que, se a gente prestar atenção, a gente vai acabar entendendo como o raio funciona, como a chuva funciona. Então, Deus atira raios de suas mãos para um alvo, mas isso nos deixa maravilhados, mas ao mesmo tempo nós vemos que Deus determinou como agir neste mundo de uma maneira assim, e Ele ainda procura os meios atmosféricos que Deus usa nas tempestades para entender algo a respeito de Deus. Então há esse testemunho de Deus na criação. Eliú está tentando desvendar os mistérios da providência de Deus na tempestade. Ele manifesta o seu juízo, ele manifesta a sua bondade que nos alimenta e manifesta o seu amor leal. E então você vê, não há nenhuma contradição entre conhecer os processos que Deus usa e não há nenhum afastamento entre ciência e Deus, e tecnologia e Deus. A gente pode dizer que a gente vê tanto a glória de Deus no céu, nos processos que estão acontecendo nas estrelas acima de nós, como nesse meu iPad que está aqui na minha frente. Eliú procura simultaneamente decifrar a voz de Deus e a física atmosférica. É Deus que está fazendo, mas há uma física atmosférica ali. O mundo invisível, o mundo visível, o reino espiritual e o reino físico. Ele está modelando a ciência cheia de fé, mas a sua fé faz ele ver cada vez mais a maravilha de como Deus determinou as coisas. Deus governa todas as coisas por leis naturais no mundo natural e espirituais no mundo espiritual. Nós só vamos ignorar isso para nosso risco. E Deus governa a sua criação por certas leis fixas. Essas leis nunca se dobram aos nossos erros, as leis de Deus na natureza. Spurgeon, pregando sobre isso, ele diz: toda violação da lei natural de Deus é vingada. Por que toda a lei da violação moral de Deus não seria vingada? Então Spurgeon diz assim: o simples camponês, em sua ignorância das leis da eletricidade, é surpreendido por uma forte tempestade. Para escapar da chuva torrencial, corre para baixo de alguma árvore alta para se esconder sob seus galhos frondosos. Uma lei da natureza diz que pontos elevados atraem mais relâmpagos. O homem não sabe, ele não pretende desafiar a lei natural do seu Criador, mas apesar disso, quando o fluido, está falando do raio, mortífero, atinge, nós temos um cadáver.
A lei não suspende sua operação, embora esse homem possa ser um marido de cuja vida o pão de muitos filhos possa depender, embora ele possa ter sido um dos mais inocentes e devotos da humanidade, embora possa ter estado totalmente inconsciente de ter exposto a sua vida à força de uma lei física de Deus, ainda assim o raio cai debaixo da árvore que ele está se escondendo, porque ele não conhecia, e ele morre. Spurgeon está querendo dizer o seguinte: a lei natural é fixa. Se você for surdo em como Deus fez um raio funcionar, então será para o seu próprio prejuízo. Se você se esconde debaixo da árvore da tempestade, a chance de um raio, de você estar exposto ao raio é maior. Então ele está dizendo: Spurgeon, não seja burro com as leis físicas naturais que Deus estabeleceu, não seja burro com a lei da gravidade, porque se você, ignorantemente ou não, desrespeitá-la, isso é um perigo mortal. Então, temer a natureza e temer a Deus. E é exatamente esse temor na natureza que criou as necessidades de invenção. O medo, uma maneira pela qual Deus acende a ciência é a inovação através do medo, ou a inovação através das nossas, do reconhecimento das nossas limitações. Minha voz não é tão poderosa, eu preciso de um microfone, nem todos podem estar aqui, então nós temos a internet, olha que coisa, as pessoas podem ver de longe. Ele usa todos os tipos de desejos humanos para motivar nossas descobertas na criação, mas um dos que ele usa é o medo. E o nosso medo nos leva a compreender, e a compreensão nos leva à descoberta. Então, por que nós entendemos de eletricidade hoje? Porque os humanos enfrentaram o poder absoluto dos relâmpagos, como Eliú já pensava a respeito disso, como Deus é maravilhoso em toda a criação. E o poder absoluto do relâmpago foi motivador para os homens pensarem. O medo leva o homem a padrões criados por Deus. A nós descobrimos como as marés funcionam, como os relâmpagos funcionam. E esse medo é como você acaba com a invenção do para-raios. Um homem como Benjamin Franklin, ele era um homem que acreditava que Deus estava agindo por aqueles processos, e porque era um processo criado por uma mente racional, a nossa mente poderia entender dentro dos limites. Então, se Deus ordena cada raio, seria um ato de incredulidade, como muitos disseram, desviar aquele raio com para-raios. E essa é a pergunta que a gente quer encerrar. E a resposta é não, não é? Na verdade, Deus nos ensina a fazer para-raios. E desviar o relâmpago não é um ato de incredulidade, mas é um ato que pode ser feito com fé. E nós devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. E a gente não faz isso deixando de pensar nas maravilhas de Deus na criação e finalmente a maravilha final de Deus na redenção. Não é? Desviar o relâmpago não é um ato de incredulidade, mas um ato que pode ser feito com fé. Um teólogo importantíssimo, reformado, Abraham Kuyper, não é? Ele foi um político, estadista, foi primeiro-ministro holandês, não é? Ele escreveu assim: quando Deus acumula eletricidade nas nuvens e aumenta a possibilidade de um relâmpago que possa pôr em perigo a vida de uma família ou de sua propriedade, não somos apenas permitidos, mas obrigados a aplicar todos os meios disponíveis para evitar, ou pelo menos mitigar este perigo. Não foi outro senão o próprio Deus que incluiu na natureza esse meio para desviar o raio, ou seja, colocou em nós a capacidade de compreendermos e termos aquele meio de desviar o raio, e que sufoca a enorme faísca na terra. A humanidade não faz isso, e Satanás não faz isso, é Deus. E quem honra a majestade de Deus no relâmpago que brilha, mas não honra a majestade com o que Deus atrai este relâmpago para a haste enterrada, guiando o raio, tira de Deus metade da honra que lhe é devida. É uma obra de Abraham Kuyper chamada Graça Comum. Então perceba isso: nenhum raio viaja inofensivamente por um para-raios, a menos que Deus quisesse. É óbvio que o para-raios não pararia se Deus quisesse que um raio atingisse determinada coisa. Então, quando o raio desce pela haste, Deus o guiou até lá. É o que Abraham
Quipp está dizendo. Esse era o ponto teológico-chave que faltava na Nova Inglaterra em 1750. E para muitos cristãos hoje que temem as inovações tecnológicas e veem elas sempre como aquelas pessoas viram para raio. Não podemos, isso é ruim, nós vamos ficar melhor se ficássemos lá atrás. Não, isso é um mito. A nova tecnologia nunca intimida Deus. Deus não está intimidado com a internet, nem com as nossas tecnologias. Foi, como eu disse, a tecnologia da prensa que fez com que a reforma acontecesse. Antigamente o homem tinha que escrever o livro, até há pouco tempo, 1400 e pouco, escrever os livros à mão. A ideia de que os cristãos tinham a Bíblia para ficar lendo, não, nem na época de Jesus, ficava lá na sinagoga. As pessoas não podiam ter, até a prensa ser inventada e milhares de páginas poderem ser imprimidas por dia, livros era coisa de gente muito rica. As pessoas tinham que então ir lá na igreja, ou estar juntas para ter uma cópia, para todo mundo desfrutar. Então, a nova tecnologia nunca intimida Deus, revela mais de Deus, seus padrões de criação, da sua generosidade para conosco, o que nos leva ao fim. Ninguém vê o amor de Deus no relâmpago como nós. Ninguém vê o amor de Deus na internet como nós, em todos os processos assim. Uma vez que Benjamin Franklin provou decisivamente que uma pipa, com uma pipa, que a nuvem mantinha a carga elétrica, nós todos já estudamos esse experimento dele, com uma enorme bateria no céu, aquela nuvem é carregada de eletricidades, ele abriu a comportas de grande parte das inovações humanas. Não a maior, mas uma das maiores. A maior invenção do último milênio que acham é a prensa de Gutenberg, porque ao imprimir livros espalhou todas as coisas, a explosão até do conhecimento, da reforma, de todas as coisas dependeu daquilo, mas certamente essa aqui é uma das coisas. Benjamin Franklin então pensou que nós poderíamos ter baterias para armazenar eletricidade como a nuvem, e então nós poderíamos imaginar relâmpagos feitos assim para iluminar cidades, para alimentar coisas que mudariam as nossas vidas. Então, ele diz assim, o poder que agora reconhecemos na eletricidade de Deus, ele já havia escondido na natureza desde o primeiro momento do paraíso. Não é? É como os remédios que estão escondidos em plantas, Então, a era eletrificada foi escondida por Deus no relâmpago desde o início. Desde o Éden, já estava lá. E os inovadores, eles foram ordenados a descobrir a eletricidade, e então o quê? A partir disso, saber que nós poderíamos armazenar eletricidade, como estudando ela, como ela funcionava a partir de nuvens, como Benjamin Franklin, e eletrificar cidades, indústrias. Embora ao fazer isso, na verdade, nós não acrescentamos nada novo na criação, nós só descobrimos algo que Deus colocou lá. E o poder estava lá o tempo todo, e se não tivéssemos conseguido aproveitar a eletricidade, nós teríamos privado Deus da honra que lhe é devida. Deus escondeu todas essas coisas no relâmpago, na eletricidade, e nos deu uma mente para contemplar a glória de Deus no que ele fez. Então a eletricidade foi escondida por milênios no relâmpago. No início achava que era só o fogo de Deus, um poder que, ao ser aproveitado, mudou a vida de todos nós. Na eletricidade a gente dá glória a Deus pelo relâmpago, de maneiras que o relâmpago sozinho não pode realizar. A eletricidade no relâmpago glorifica a Deus, mas agora nós estamos glorificando a Deus com a eletricidade que Ele criou, de maneiras que o relâmpago não podia. Nós estamos glorificando a Deus usando a eletricidade para que pessoas aqui e pessoas fora daqui ouçam a minha voz, falando sobre a grandiosidade dele. Um relâmpago não pode fazer isso. Agora, a inovação humana, o aproveitamento dessa criação amplia o brilho do Criador e não diminui. Agora não é um simples raio na nuvem. Agora a eletricidade está fazendo com que a internet funcione. Tudo que aconteceu nesse culto hoje tem a ver com a eletricidade. A luz, a iluminação, o ar-condicionado, o microfone, os instrumentos, nada disso
é uma ameaça para Deus. Deus escondeu todas essas coisas no relâmpago. Então Benjamin Franklin não roubou o trovão de Deus, não. Ele descobriu o que Deus colocou lá, e ele descobriu como funcionava e apresentou ao mundo a eletricidade numa escala que poderia abastecer cidades. E ele não inventou a eletricidade, Benjamin Franklin. Ele não se originou nesses inventores chamados Watts, Ampere, Volta, Faraday, Ohm ou Tesla. Não. Esses homens não inventaram essas coisas. Esses inovadores foram levantados por Deus no momento certo para descobrir e aproveitar tudo que ele tinha colocado no relâmpago, tudo que ele colocou na eletricidade. E isso mostra, o raio mostra a glória de Deus, mas tudo que Deus tinha escondido lá mostra ainda mais a glória de Deus. Não é? Então, como Gutenberg, então Deus estava fazendo a prensa que pôde impulsionar a reforma, ou então as estradas romanas que capacitaram as viagens de Paulo, ou o correio romano que fez com que as cartas. Então a eletricidade estava escondida no cofre da tempestade. Toda a eletricidade, tudo que ela faz, Deus escondeu na eletricidade lá no paraíso já. E assim que o fizemos, a era da eletrificação começou, em um momento decisivo na história humana, e isso não acrescentou nada à criação de Deus. Isso é o que Deus colocou. Estava lá o tempo todo. Deus usou o medo do relâmpago para nos levar a descobrir o para-raios, nos levar a descobrir como a eletricidade funcionava e nos levar do relâmpago natural que rasga o céu a nós construirmos usinas de energia. Sim, Deus usa meios, não é? Todas essas coisas, tanto a eletricidade do raio quanto das usinas, enfim, são de Deus. Ele usa meios, ele usa nuvens, ele usa usinas de energia, mas se ele estivesse aqui hoje, ele diria: veja o amor de Deus no relâmpago que percorre os fios, não só o céu, os fios do Brasil, do Rio de Janeiro, em Jardim da Luz, em como o Evangelho está podendo atingir mais pessoas, como o Evangelho pode atingir mais pessoas por causa das cartas de Paulo, por causa do papel que inventaram, por causa das estradas que inventaram, por causa do correio romano. O poder escondido na criação, desde o primeiro dia, no primeiro relâmpago do Éden. Então, por que smartphones têm energia agora? O amor leal de Deus, sua Chesed. Deus colocou todas essas coisas. O temor humano de Deus no relâmpago nos leva a descobrir o amor de Deus que ele escondeu na eletricidade, seu cuidado. E Eliú não tinha ideia do quanto do amor. Quando ele disse que Deus escondeu o amor na tempestade, ele só estava pensando na alimentação, assim que faz o mato crescer as coisas. Ele nunca poderia pensar no amor que Deus escondeu na eletricidade para que milhares de ventiladores mecânicos fizessem pessoas respirarem quando tinham Covid. Não é? Ele não poderia imaginar o amor de Deus em milhões de desfibriladores cardíacos cuidando de pessoas que têm uma parada cardíaca. Nunca pensou que a eletricidade, Deus tinha escondido tanto amor na eletricidade como nós, ou as luzes, ou o ar-condicionado, ou o lavador-louças, ou o computador, ou os smartphones, os televisores, a internet, o microfone, a luz, o LED, todas as coisas que Deus escondeu, todos eles se originaram na primeira causa, no relâmpago, não é? Onde nós aprendemos sobre eletricidade. Ele nunca poderia ter imaginado que a eletricidade escondia todas essas coisas. Uma força vital, uma força invisível que percorre fios para energizar fazendas, cidades, casas, ferramentas, indústrias, e agora é quase impossível para nós pensarmos na vida nesse planeta sem eletricidade. Quem podia imaginar que Deus escondeu tudo isso lá? A maioria dos nossos empregos, hobbies e ministérios são possíveis por causa disso. Muito mais pessoas estão ouvindo o Evangelho por causa da eletricidade do que se ela não tivesse sido usada por nós. Muito mais pessoas foram alcançadas por Paulo por causa das estradas romanas do que se elas não tivessem sido feitas. Não ignore, não é, o Deus do raio.
não é? Não tire a eletricidade da criação sem reverenciar o Criador que criou cada raio. Não ouça a voz de Deus só no relâmpago. Ouça a voz de Deus que no relâmpago escondeu tudo que a gente está usando hoje. Esse iPad. Certa vez alguém me disse assim: eu gosto de Bíblia, usar Bíblia. As pessoas tolas, né? Na época de Paulo não tinha esse livro. Até inventarem a prensa, não tinha. As pessoas não carregavam livros. Então, graças a Deus, alguém inventou aquela forma mais compacta que as pessoas podiam ter, prensa, para ficar mais barato. Agora nós temos isso, como vemos o próprio Eliú, a absoluta transcendência e total suficiência de Deus não impede de nós investigarmos as causas naturais de como ele trabalha. Então estudamos física quântica, estudamos fenômenos atmosféricos e aproveitamos esses poderes de Deus e os usamos para divulgar a glória de Deus hoje. A internet é uma bênção enorme, como foi as estradas romanas, como foi o correio romano, como foi a prensa de Gutenberg para a reforma. É uma bênção. Nós vemos a glória de Deus na eletricidade dos relâmpagos e na eletricidade que está alimentando esse dispositivo na minha mão. Nada disso é algo que tira Deus. Pelo contrário, isso nos mostra o quanto Deus escondeu e o quanto no futuro vão descobrir o amor que Deus escondeu em tantas coisas. Então você só não pode usar nada que Deus fez para ignorar Deus. Não use a eletricidade para ignorar Deus, que modelou a eletricidade, lhe deu de presente. Esse é o pecado do mundo, não a tecnologia. É usar as coisas, ou achar que aquilo ali de alguma maneira não devia ser usado para a glória de Deus. Tudo deve ser usado para a glória de Deus. Nós vemos a glória de Deus no raio e a glória de Deus na eletricidade que ilumina a cidade, que faz a gente poder estar aqui com luz, com luz. Na Idade Média eles queriam luzes com cores, eles não podiam fazer igual a gente, que a gente mesmo põe LEDs. Eles faziam vitrais maravilhosos que filtravam a luz do sol entrando pelas catedrais, naquele jogo de luzes incríveis, lindos. É o que Deus fez. Coloque para raio, sim, no campanário da igreja, para o raio não cair lá. Redirecione o raio, aproveite a eletricidade, use cada volt para glorificar a Deus. Use cada entrada na internet para glorificar a Deus. Descubra a maneira de divulgar o máximo do evangelho por esse meio maravilhoso. Descubra todos os meios que Deus escondeu em todas as coisas para magnificá-lo. Mostre a majestade, a singularidade e a beleza do Criador. Mostre aquilo que mostra a Ele mais do que qualquer outra coisa, através de todos os meios que Ele nos deu. Cristo. Mostre a cruz. Encha a internet de Cristo. Encha todos os meios que inventaram e que ainda vão inventar de Cristo. Veja o amor de Deus escondido no relâmpago lá no Éden, que um dia viraria um desfibrilador para o coração, um ventilador para alguém que está com seus pulmões comprometidos respirar por um tempo. Veja o amor de Deus em cada uma dessas coisas que Ele colocou. É a Shesed de Deus. Use tudo para a glória de Deus. Nunca olhe para trás, nunca pense que voltar atrás é o caminho. Até o fim nós vamos estar usando todas as coisas para glorificar a Deus, e vamos ver a glória de Deus em todas essas coisas. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E Deus escolheu a sua glória de formas impressionantes para nós usarmos para a glória de Cristo. Use as estradas romanas para evangelizar o mundo. Use o correio romano para evangelizar o mundo. Use a internet para evangelizar o mundo. Use todos os meios para mostrar a glória de Deus em Cristo. Vamos ficar de pé.